Fala galera, questãozinha da Unicamp discursiva diz assim, ó. Os reguladores de pressão são acessórios de segurança fundamentais para reduzir a pressão de gases no interior dos cilindros, até que se atinja a sua pressão de utilização. Cada tipo de gás possui um regulador específico. E basicamente, se pegar um respirador mecânico, se chegar a pressão que vem do cilindro é muito grande, causaria danos, visto que dentro dos cilindros as pressões podem chegar até 200 atmosferas. Diz letra A. Tipicamente, gases podem ser armazenados em cilindros numa pressão interna de 2/10⁷. Então, vou fazer aqui meu esqueminha. Tem um cilindrozinho aqui com uma pressão de 2 vezes 10⁷, o quê? Pascais. E ser utilizados na saída desse regulador, então no final das contas, ele vai ter que sair numa pressão de 1,610⁷ Pascal. Ele diz, considerando um gás mantido num recipiente fechado a uma temperatura inicial de 300 Kelvin, calcule quanto vai ser essa temperatura final, que ele chamou aqui de T1, se ele for submetido isovolumetricamente, isto é, se antes era um volume, continua sendo o mesmo volume. Pessoas, a questão de transformação, só fazer pivete 1 igual a pivete 2. Então, pivete, mas aqui de situação A, isso aqui de situação B. Então, pivete A igual a pivete B. Substituindo vai ficar assim, ó. Os volumes vou cortar, porque ele me disse que é uma transformação isovolumétrica. Pressão inicial é 2 vezes 10⁷. Temperatura inicial é os 300 Kelvin. Ele já me forneceu em Kelvin, tem que ser em Kelvin, jamais em Celsius. A nova pressão é 1,6 vezes 10⁷. E a nova temperatura que eu quero calcular. Perceba que eu já posso simplificar algo que aparece dos dois lados, ó. 10⁷ com 10⁷. 2 e 300, não sei dividir. Nem faço, porque vai multiplicar cruzado, ó, vai ficar 2 vezes TB é igual a 1,6 vezes 300. Se fizer essa continha, você vai chegar em 480. Agora eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 2. Minha temperatura B vai ficar em 240 Kelvin. Isto é, o redutor de pressão deve esfriar o gás para que ele perca a pressão, então o gás deve diminuir sua temperatura, visto que o volume é constante. Caso a questão perguntasse em Celsius, então, caso perguntasse, ali ela não deixa explícito a unidade, então você deve seguir a unidade fornecida. Caso perguntasse em Celsius, basta você subtrair 273. Ao subtrair 273, ó, eu tenho só 240, ainda vou ficar devendo quanto? 33 graus Celsius negativos a temperatura daquele ar. Então algo tem que ser feito, senão vai fazer um mal danado. Ó. Bom, tem letra A, então tem letra B. O que diz a letra B? Diz assim, quando os gases saem dos reguladores para o circuito de utilização, é comum que o fluxo do gás seja monitorado através de um instrumento definido como fluxômetro, que é esse cara aqui, ó. Esse cara é um fluxômetro. Um metro é de medir, então ele mede o fluxo. Ele define o que é o tal do fluxo. Ó. O fluxo é definido como sendo o volume do gás que atravessa uma certa tubulação por unidade de tempo. A palavra por em física é divisão. Então, base aqui de hidrodinâmica. Né? Então, tem aqui que o fluxo é basicamente a quantidade, né? O volume de gás que está passando em certo tempo. Bom, então, só estou traduzindo aqui em linguagem matemática. O que a questão continua dizendo? Considere um tanque cilíndrico com área da base igual a 2 metros quadrados. Então, tem aqui uns tanques cilíndricos. Aqui a mangueirinha. Né? Ele tem aqui uma área da base de 2 metros quadrados. Ele diz que, durante o preenchimento, o fluxo de gás que entra no tanque, então o cara vai realmente aqui, ó, pegar a mangueirinha e fazer o ar entrar nesse meu galão. É medido pela posição, ó, durante o preenchimento, o fluxo de gás que entra no tanque é medido pela posição da esfera sólida preta no fluxômetro, como é indicado na figura. Perceba que eu tenho essa esferinha aqui, ó. A posição que ela está vai me dar a medida do fluxo em qual unidade? Em litros por minuto. O que essa esferinha está fazendo? É como se ela estivesse flutuando, ó, gente. Está vindo ar. O ar está vindo um pouco, é desviado para cá e um pouco continuaria. Quanto mais ar vier, quanto maior for a pressão, mais força freia nessa bolinha, logo ela flutaria mais alto. Então, nessa posição que ela está entre o 20 e o 30, então ela está na posição 25. Qual a unidade? Litros por minuto. Ele diz, a medida do fluxo de nitrogênio e a sua densidade, 1 kg por metro cúbico, permaneceram constantes durante todo esse movimento. A densidade é 1 kg por metro cúbico. Ele diz, sabendo que
tudo para encher, né, demorou aqui 12 horas. Após esse intervalo de tempo, a pressão do tanque é fechada com uma certa quantidade de gás aqui. Ele vai deixar 12 horas aqui enchendo. 12 horas enchendo. Ele, depois de 12 horas está cheio de gás, ele pergunta: calcule a pressão exercida pelo gás na base do tanque. Então ali dentro vai estar cheio de gás e esse gás vai estar exercendo uma pressão ali na base. É essa pressão que o cara quer que eu calcule. Bom, como é que eu calculo a pressão? Vamos direto ao ponto aqui, ó. Pressão é a força exercida por uma certa área. A área eu tenho, tá aqui, ó, 2 metros quadrados. O problema é a força. Qual que é a força que o gás faz na base? Justamente o seu peso. Só que para saber o seu peso, tem que saber a sua massa. Eu não tenho a massa. Qual que é a relação que o cara me deu com massa? Densidade. Para saber, então, a massa, eu vou ter que saber o valor do volume. Meu Deus do céu, para saber o volume, cadê qualquer valor sobre o volume? Tá aqui, ó. É o fluxo. 25 litros por minuto. Então vamos começar algo mais ou menos assim, ó. Então você pode substituir se quiser aqui, ó. Eu tenho um fluxo de 25. O volume eu quero calcular. Deu tempo é 12, certo? Não, por isso que eu não gosto de ficar pensando em fórmula, senão você fica preguiçoso, ó. Vamos fazer pelas unidades. Ele me deu ali um fluxo, então eu vou só usar a letrinha ali, porque é bonitinha, adoro fazer ela aqui, ó. Ele me deu um fluxo de 25 litros por minuto. Cada minuto que encheu aquele tanque entrou 25 litros. Problema, ele ficou ligado 12 horas. É uma unidade diferente. Então vou passar esse cara para litros por hora. Porque a cada minuto é 25 litros. 25, 25, 25, 25, 25. Como uma hora é composta por vários minutos, basta multiplicar isso daqui por 60. Ao multiplicar por 60, 6 vezes 25, 1.500 litros. Ó, vai dar um total de 1.500 litros por hora. Né? Vários minutos, então daria muito mais litros. Quanto tempo isso aqui ficou ligado? 12 horas, então basta multiplicar por 12. Né? Então a cada hora 1.500. Seria 1.500, mais 1.500, mais 1.500 e assim por diante. 1.500 vezes 10 dá 15.000. 1.500 vezes 2 dá 3.000. 15.000 com 3.000 dá um volume total de 18.000 litros. Esse é o volume que está ali dentro daquele cilindrinho. Por que eu fiz tudo isso? Porque nós precisamos calcular a sua pressão. Para calcular a pressão, eu precisava saber o peso que ele está fazendo, então eu preciso saber a sua massa. Mas ele não tem a massa, eu tenho apenas o seu volume em litros. Então, geralmente, quando você usa um dado, não vai utilizá-lo mais. Então, eu vou começar a arriscar algumas constantes aqui que eu já acabei utilizando. Por exemplo, ó, esse valor que estava ali medido pela bolinha. Já usei também o 12 horas, logo agora falta usar essa densidade. É 1 kg de ar que eu tenho para cada metro cúbico. Só que aqui eu tenho em litros. De metro cúbico para litro basta você tirar 3 zeros, né? Então isso aqui é a mesma coisa do que 18 metros cúbicos. A mesma coisinha, né? Basta eu dividir ali por 1.000. Então ao dividir por 1.000, passo ele para metros cúbicos. Qual que é a relação que eu tenho agora? Regra de 3, né? Eu tenho 1 kg por metro cúbico. Então é 1 kg para 1 metro cúbico. Como eu tenho 18 metros cúbicos, a regra de 3 se torna praticamente inútil. Por quê? Quanto vai dar esse x? Se multiplicar cruzado, eu vou ter então 18 kg. Né? A proporção é de 1 para 1. Eu tenho um ar cuja densidade é 1 kg para 1 metro cúbico. Então 18 kg para 18 metros cúbicos, a mesma proporção. Usei esse cara. Usei tudo. Agora basta eu substituir. Na formulinha da pressão. Vai ficar assim, ó. Pressão, P maiúsculo, é igual a força sobre a área. Quanto que é a força que esse cara faz? Justamente o seu peso. Se ele tem 18 kg, o seu peso vai ser 180 newtons. Vai ficar 180 newtons pela área, que é, 2. Pela área, que é 2 metros quadrados. Com isso, teremos uma pressão na base de 180 por 2 é 90 newtons por metro quadrado, que nós chamamos de Pascal. Essa é a nossa alternativa correta. Fechou? Olha que questão topíssima, gente. Ó. Muito legal, principalmente na interpretação desse fluxômetro. E depois é a interpretação aqui com regra de 3 e a físicazinha fica lá para o final. Beleza? Se gostou desse vídeo, deixe seu like e até a próxima questão.